Na parte do tecido ósseo, tá? Nós temos o osso compacto e o osso esponjoso. Até aí você entendeu? A parte de osso compacto e osso esponjoso? Que é essa parte aqui, ó. Osso compacto e osso esponjoso. Lembra que eu tinha falado? Você tinha lá os ossos. Aí, em algumas regiões, eu tinha o osso chamado de esponjoso. Esponjoso, tá? Nesse osso esponjoso, nessa região do osso esponjoso, eu tinha a MOV. O que é MOV mesmo, gente? Medula óssea vermelha, responsável pela produção de células sanguíneas, tá? E algumas regiões aqui, nessa região periférica, tá? Nessa região mais externa e mais dura, é isso que vai dar a dureza no osso, essa região mais periférica. Isso aqui é chamado osso compacto. Compacto. Esse osso compacto é essa região aqui, ó. Tá? E esse osso compacto, se a gente for analisar, ele tem as célulazinhas aqui chamadas de osteócitos, tá? E aí você vai tendo, na verdade aqui você vai ter, não é osteócito aqui não. O osteócito vai ter isso aqui, ó. Eu tenho lamelas, eu tenho círculos, tá? Eles vão se dispondo em círculos. Parece até um átomo aqui, quando a gente faz aquele desenho do átomo, né? Dos elétrons girando aqui. Essa estrutura desses elétrons girando, na verdade, não são elétrons. Cada bolinha dessa é uma célulazinha que eu citei aqui, que eu escrevi errado, que é o osteócito. Cada célulazinha dela, tá? Esses espaços aqui são preenchidos por matriz óssea. Matriz óssea. O que é essa matriz óssea? É aquela mistura de colágeno com fosfato de cálcio, aquela matriz orgânica e inorgânica, tá? E aqui bem no centro deste átomo, essa eletrosfera, esse monte de células chamadas de osteócitos, nós temos o canal de Havers. Canal de Havers. Esse canal de Havers é esse canal aqui, ó, esse canal comprido, esse canal longitudinal. Dentro do canal de Havers passa vasos sanguíneos e nervos, tá? Tanto quando um osso é fraturado, esses vasos sanguíneos são rompidos e causam uma lesão, causam uma hemorragia. Os canais de Havers são esses que estão longitudinais, por onde nervos e vasos sanguíneos passam. Os canais de Volkmann são esses transversais que conectam dois canais de Havers. Então isso aqui é um canal de Havers, isso é um canal de Volkmann. Tudo bem? Oi. Tem também, tem vasos sanguíneos e nervos. Ele conecta os dois, é como se fosse uma ramificação. Você tem dois canais de Havers, como se fosse um H. Dois canais de Havers e um canal de Volkmann conectando os dois canais de Havers. Só que isso acontece no osso compacto, não tem isso no osso esponjoso, tá? É só no osso compacto que tem essa estrutura. Dá pra ver aqui, ó, do lado esquerdo, essa extremidade é osso compacto, onde tem aqui, ó, os osteócitos em círculos, e bem no meio desse círculo tem um canal de Havers. E desse lado tem o osso esponjoso, onde eu não tenho esse sistema. É onde fica a medula óssea vermelha. Tudo bem? Então lembra, ó, aqui, só completando, osteócito é uma célula adulta. Osteoblasto é uma célula jovem. Ambas produzem matriz óssea, tá bom? Elas se originam do pericôndrio, periósteo, porque pericôndrio é revestimento da cartilagem. Aqui é periósteo, aquele tecido conjuntivo que engloba o osso, periósteo. Existe ainda uma outra partezinha, que eu não falei aqui, que eu vou complementar, chama-se osteoclastos. Anota aí. O que é um osteoclastos? São células gigantes de 5 a 20
núcleos originadas dos monócitos. Vocês lembram que eram os monócitos? Células sanguíneas que estavam no sangue, obviamente, e que por diapedese passavam por tecido e originavam quem? Macrófago, que era a célula fagostária. No tecido ósseo, o monócito sai do sangue, um grupamento de monócitos, e eles vão se juntar. Eu tenho aqui, ó, vários monócitos que vão se juntar e vão formar uma célula gigante chamada de osteoclasto. Isso aqui são monócitos. Diapedese. O que os osteoclastos fazem, pessoal? Eles são responsáveis pela renovação da matriz óssea, principalmente o metabolismo do cálcio. Ok? Então, pensa que os osteoclastos é um bando de trabalhador com picareta na mão. Então, qual que é a função dele? Pegar a picareta e bater no osso. Tim, 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 tim. Cada vez que ele vai fazendo isso, ele vai soltando matriz óssea e vai disponibilizando o cálcio para o sangue. Porque nós temos 99% do nosso cálcio está nos ossos, no esqueleto e nos dentes. Tá? Só que o cálcio não serve só para formar o osso. Para que serve o cálcio além da formação de ossos e dentes? Nós já vimos isso, postila 1. Cálcio serve para coagulação sanguínea, o cálcio serve para contração muscular, até para transmissão de impulso nervoso o cálcio está envolvido. Se ele está 99% no esqueleto, eu preciso ter ele também no sangue para que realize essas outras funções. Então existe um balanço entre o trabalho dos osteoclastos e a disponibilização do cálcio no sangue. Quanto mais os osteoclastos trabalharem, mais cálcio ele vai tirar dos ossos e mandar para o sangue. Se ele trabalhar menos, ele acumula mais cálcio nos ossos. Tá? Os osteoclastos têm uma importantíssima função, por exemplo, na remodelação dentária, quando você usa aparelho ortodôntico. Qual que é o princípio do aparelho ortodôntico? Aquele aparelho, vamos imaginar que o seu dente está torto. Tá? Então ele está dentro de um alvéolo dentário, ele está torto. O aparelho vai tracionar o dente para um lado, por isso que dói usar aparelho ortodôntico. O aparelho está puxando os dentes. Conforme ele puxa, o que vai acontecer? Vai ter uma força, uma tração desse lado e uma folga desse lado aqui. Então os osteoclastos trabalham na região do osso que está sendo pressionado, tensionado. Eles vão raspando essa região, vai afrouxando o osso desse lado, e o dente vai amolecendo e vai mudando de posição. E ele vai depositando, não o osteoclasto, mas os osteoblastos, vão depositando ossos, cálcio e matriz óssea do outro lado mais frágil. E assim você vai fazendo essa remodelação. Tá? Só pode ter uma remodelação óssea, uma remodelação dentária, células vivas. Então, por exemplo, a gente prova que o osso é um tecido vivo quando a gente quebra e ele cicatriza. Você pegar lá um osso de boi que já morreu, você quebrar o osso e engessar o osso, ele não vai cicatrizar. Ou você pegar lá um crânio, né, na aula de anatomia, tem lá uma caveirinha lá na aula de anatomia. Você botar um aparelho no dente da caveira, não vai acontecer nada, não vai remodelar, porque está morto. Agora, quando você coloca o aparelho ortodôntico e puxa os dentes, traciona, vai haver essa remodelação óssea. E nesse processo de remodelação, gente, o osteoclasto tem um importante papel. Tudo bem? Fala. Tem tudo a ver, tá? Eu não adiantei o processo aqui, que a gente vai falar mais adiante, mas a questão da calcitonina e paratormônio, que tem a ver com o metabolismo do cálcio, ele tem influência direta nos osteoclastos, na atividade dos osteoclastos, tá? Não sei, Duda. Geralmente a postura que a gente adquire pode ser uma coisa assim, desde criança, né? A gente está acostumado a ter uma postura mais
relacionado até à personalidade. Geralmente pessoas mais tímidas tendem a ser mais arqueadas, em tentar um pouco se esconder do que pessoas mais confiantes, né? Mas pode ter a ver também com a musculatura, porque o que dá a sua postura é musculatura. Então, para você manter a postura, geralmente você tem que ter uma musculatura mais forte, tá? Para manter essa postura. E geralmente cansa manter a postura, porque você tem que segurar o esqueleto, que é pesado, então a musculatura cansa. Para relaxar, você solta a postura. Então isso relaxa. Tanto falar assim, você tem que ficar com a postura correta sentado na cadeira, né? Aí sempre tem aqueles memes assim, a pessoa com a postura correta, o cara todo torto assim, né? Mexendo no computador, assistindo série, todo torto. Às vezes é mais confortável naquele momento manter esse tipo de postura, mas a longo prazo pode causar lesões na coluna, muitas dores, né? Quem vive com dores crônicas na coluna, gente, é um tormento. A gente até comentou na aula passada do disco cartilaginoso, né? A fibrocartilagem, quando ela é desgastada, pode haver lá uma pinçada entre os nervos da medula, né? E isso pode levar a uma hérnia de disco, que é um processo muito complicado, tá bom?